Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez, uma delícia trazê-lo para cá. Quantas vezes foram, Paulo? 5, 6, mais disso? Não, nós estamos chegando perto de 10 já. É isso aí, mas é uma maravilha, porque é um poço de sabedoria. Professor Paulo Araújo Duarte, ele é astrônomo, ele é ex-professor de geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhou muitos anos ali como coordenador do planetário da UFSC também, né? Então é uma pessoa que, pé no chão, nossa, desde que eu conheci, e tem muito conhecimento para compartilhar. Tanto é que qualquer dúvida que a gente vê, né, essa questão de o que é isso que apareceu no céu, que objeto é esse, que luz é aquela, então a gente sempre recorre, sempre que possível, né, e a gente tem um mínimo de referências, porque o estudioso, o cientista precisa de um mínimo de referência para poder saber o que foi que a pessoa viu, onde ela está localizada, isso, e o professor Paulo sempre nos ajudou bastante nesse aspecto. E hoje, estou trazendo ele aqui, e o público vai gostar muito do tema que nós vamos abordar, porque nós vamos falar sobre essa teoria que tem circulado com muito ênfase de uns anos para cá, né, Paulo? Sim. Que é a teoria da Terra plana. Muita gente acha que a Terra não é redonda e por N razões, que a internet está cheia de vídeos do YouTube, cheia de figuras, cheia de ilustrações, dizendo que presumivelmente ela seria plana por N razões. Então eu trago aqui um profissional da área, professor de geociências, né, formado, né, que está aí, vai nos falar sobre isso. Vamos mostrar a Terra por cima, por baixo, nós vamos falar sobre esse tema e vamos tentar destrinchar essa questão e deixar para você, telespectador, se acredita no que você bem entender. Nós estamos aqui para mostrar o nosso ponto de vista, o que a ciência mostra aqui, né? Então, professor Paulo Araújo, muito prazer de tê-lo aqui mais uma vez. Além desse tempo todo, nós desenvolvemos uma amizade, um respeito mútuo, né? Isso é muito bacana e é muito bom trazê-lo aqui. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, eu também agradeço pelo convite. Hein? Paulo, o que você me diz sobre essa teoria? Qual é a sua opinião pessoal, como um cientista, sobre terra plana? É uma coisa interessante, o grego, que é o seguinte. No passado, a religião queria que a Terra fosse plana e imóvel no centro do universo. Você está remontando um passado? Estou indo no passado para explicar o presente agora. Ok. E, quer dizer, a Terra seria plana, imóvel no centro do universo, como sendo a criação divina mais perfeita. Então o restante todo giraria em volta. Sim. Não é? Mas é claro, os curiosos, os investigadores, naquela época nem se falava em cientistas, eram os filósofos, né? Exato. Filosofia, não é? O saber, não é? O amigo do conhecimento, eram os filósofos. E mesmo pesquisadores, né? Naquela época as pessoas não se preocupavam tanto em serem chamadas de doutor isso, doutor aquilo. Eles eram pesquisadores, né? Eles buscavam o conhecimento. Então a ciência foi se desenvolvendo gradativamente e chegou-se à conclusão que a Terra é um globo, levemente achatado nos polos e tal. Agora, hoje, nós temos essa ideia já devidamente comprovada de que a Terra é um globo achatado nos polos e tudo mais, e agora inverteu. Não é? Esse pessoal está buscando novamente o conhecimento no passado, para nos trazer a ideia de uma Terra plana. Antes a Terra era plana, queríamos que ela fosse um globo. Hoje ela é um globo e estão querendo que ela seja plana. Mas, Paulo, você viu onde é que você deve ter estudado, é claro, é a sua área, você teve curiosidade pelo menos, onde é que eles buscaram fundamentação para isso, digamos assim? Antes, vamos dizer, no passado, era imposição da religião, não se tinha os elementos que tem hoje, não tínhamos satélites, não tínhamos absolutamente naves espaciais que pudessem fotografar de fora da Terra aqui para poder ver.
E hoje, no que essas pessoas que acreditam na Terra plana, no que elas se embasam? O que elas se embasam para fazer tal afirmação, digamos assim? Pois é muito interessante. Eu já venho acompanhando, não foi só em função do seu convite, Grego, mas eu já venho acompanhando esse assunto há algum tempo, porque eu percebi que a coisa vem se avolumando, entende? Vem. São muitos os adeptos da Terra plana. Então, eu já venho olhando isso aí há algum tempo, então eu confesso para você, de todos os textos e vídeos que eu tive a oportunidade de ver, não teve um até agora que não tivesse uma fundamentação religiosa. Sério? Sabe? Exatamente. Eu não vi muito isso. As pessoas estão buscando na Bíblia alguns textos que fundamentam a Terra plana. Entendi. Entende? Então, toda uma fundamentação religiosa. Eu não vi um cientista, por exemplo, que não laico, digamos assim, que não tivesse vínculo religioso, que estivesse fazendo pesquisa para provar que a Terra é plana. Todos eles são de cunho religioso. Alguns até um pouco mais maleáveis, mostrando uma certa cultura e tudo, buscando alguma fundamentação, mas tudo baseado na Bíblia. E outros até um pouco mais simples, para não dizer simplórios, lendo a Bíblia e querendo provar que a Terra é plana em função do texto bíblico. Agora, é importante salientar bem, para ninguém ficar aborrecido conosco. Claro. Não é? Que nós estamos aqui fazendo um programa para esclarecer. Isso. Para esclarecer. Nós não estamos denegrindo a Bíblia, não estamos denegrindo nenhum religioso, nada disso. Quem acredita em terra plana ou não acredita, não tem problema nenhum, isso? Exatamente, não é nesse sentido, é para esclarecer. Então nós vamos apontar algumas coisas aqui que eles falam e também vamos apontar algumas coisas do lado científico. Agora veja bem, é muito importante que se entenda que ciência e religião são dois campos do conhecimento humano, mas que têm metodologias diferentes. Totalmente. Totalmente. A religião, ela nos dá ensinamentos de cunho, claro, não só religioso, mas também de ética, de moral. É nesse sentido. Sim. Agora, nós não podemos buscar num texto sagrado, num texto religioso, uma fundamentação para a ciência. A ciência é outro caminho. A ciência tem uma outra metodologia de investigação e tal, para até chegar num determinado momento e dizer, bom, isso aqui é a nossa verdade nesse momento. Só que as verdades na ciência, elas têm que ficar com portas abertas. E isso nunca é definitivo. Nunca é definitivo. É uma verdade relativa, digamos assim. Claro, claro. Agora, já quem acredita no texto religioso, a gente poderia dizer, bom, é uma verdade absoluta. Então, ou você acredita ou não acredita. Se não acredita, você sai fora da religião. Não é? Mas é uma verdade absoluta. Mas há uma outra questão aí para se considerar também. É que os textos religiosos, no caso aqui falando especificamente da Bíblia, até porque eu também já li a Bíblia e leio, mas sempre com aquela visão do pesquisador. Claro. Não propriamente com a visão do religioso, mas a visão do pesquisador. Ela é muito metafórica, não é? O texto sagrado é muito metafórico. Totalmente, sim. Entende? Então nos dá... múltiplos entendimentos. Múltiplos entendimentos, exatamente. Não é? Mas só que essas pessoas que estão querendo fundamentar a Terra plana com base na Bíblia, estão interpretando literalmente aquilo que a Bíblia diz. Se você me permite até... Claro, você trouxe uma coisa melhor ainda, ilustrando melhor ainda. Eu posso fazer aqui... Vamos lá. Uma pequena leitura de uma entrevista. De uma entrevista que um terraplanista. Opa. Hoje eles se chamam assim.
terraplanista e globalista. Agora tem uma divisão. Nem sabia dessa terminologia. Nós somos globalistas, sim, né? Claro. E eles são terraplanistas. Então agora tem essa divisão. Então aqui é uma entrevista que foi até no site do Terra e também do g1.globo.com. Sim. O mesmo texto. E esse terraplanista diz assim. Vamos lá. Quer ver? A descrição da Terra na Bíblia condiz com outras cosmologias. Tá. Egípcios, maias, gregos, romanos, incas, praticamente todas as civilizações extintas falavam em terra plana. Então, nós estamos tentando reconstruir esses conhecimentos. O debate nunca morreu. Ele foi ocultado e censurado. Então, é uma espécie assim de uma teoria da conspiração, né? E não deram, e o autor disso, ele não deu as vias para você pesquisar mais profundamente, né? Não. Ele não deu os elementos. Mas veja bem, estamos tentando reconstruir esses conhecimentos. Quer dizer, eles estão querendo reconstruir conhecimentos de 2000, 3000 antes de Cristo. Fica... Não é? Fica meio difícil. A ciência evoluiu gradativamente. Nós temos aí, não é, uma série de nomes de pessoas que trabalharam na área não é, da ciência e que demonstraram que a Terra é um globo. Não é? Sim, mas eles estão se baseando só para te lembrar, inclusive, aqui me veio à mente uma figura lançada recentemente, acho que não, a Terra sem os mares, né? Sem a água. Pois é. Né? Que mostra ali como é que ela fica uma esfera esquisita pra caramba, né? Então, quer dizer, até aquilo mostra que nós podemos, eu, professor Paulo, podemos estar totalmente errado. Né? Pode ser que a Terra seja plana, não sei, a gente não sabe. Mas aquilo lá mostra perfeitamente que é um planeta esquisito até sem água, né? Mas de plano não tem absolutamente nada, digamos assim. Então, essa coisa toda não é muito recente, não é, o Grego? Essa coisa da Terra plana embasada no texto bíblico já é uma coisa antiga. Não é? Até se for colocada ali a imagem número 1. Sim, tá. O que diz? O que ela tem? Samuel Houghton. Sim, tá. Um inglês. Ele era inventor, era pesquisador, li alguma coisa até que ele seria assim meio polêmico, parece que até saiu uma vez de uma entrevista ou de uma palestra, porque ele dava palestras na Inglaterra, né? Ele era inglês. E ele não conseguiu responder algumas perguntas, parece que saiu da palestra, qualquer coisa assim. Mas enfim, ele rejeitou completamente, ele fez um trabalho inicial de 16 páginas, né? E refutou completamente o trabalho feito por Eratóstenes, que depois nós vamos conversar sobre o trabalho que o Eratóstenes fez. Tá. O grego, né? Os gregos no passado foram muito importantes. O grego Eratóstenes, que fez um trabalho que comprovou, de um modo muito simples e prático, ele comprovou a redondeza da Terra. Mas ele refuta esse trabalho de Eratóstenes e aplica os conhecimentos da Bíblia para dizer que a Terra é plana. Depois ele ampliou um pouco esse texto dele para um livro, me parece de 300 e poucas páginas, mas sempre procurando mostrar que a Terra é plana e buscando os argumentos na Bíblia. Na Bíblia, tá. E esse Houghton, então, ele faz esse trabalho, faleceu pouco tempo depois, 3 ou 4 anos depois que ele publicou esses trabalhos, ele faleceu. E, enfim, teve alguns poucos seguidores. Isso que eu ia perguntar, se eles deram sequência. Ele teve uns poucos seguidores, mas depois então a coisa esmoreceu um pouco, essa ideia esmoreceu. Isso foi no final do século... 1881. Século XIX, né? Exatamente, já no final do século XIX. Então,
Mas agora essa ideia reacendeu, é uma coisa interessante. 2010 para cá, principalmente 2015 em diante, mas tem tanto vídeo na internet e tantos textos, entende? Tem há livros que chegam, também. Temos que dizer que tem alguns, quando você começa a ver, você começa a ter um certo grau de convencimento, porque é muito bem, muito bem colocado, assim, mas a gente fica... E tem inclusive até uma imagem, a imagem número 2 ali do livro que esse Samuel Halbutan escreveu, que se chama Astronomia Zetética. Sim, o que é isso? Já mostra que nesse tempo também já tinha... Já tinha, Essa palavra zetética tem alguma coisa a ver com a busca do conhecimento, a busca constante do conhecimento, coisa assim. Tá. Né? E ele tem um subtítulo dizendo que a Terra não é redonda, né? A Terra não é um globo. Isso. A Terra não é um globo. É o subtítulo do trabalho dele. Mas, enfim, ele refuta, né? Então, como nós dissemos, o trabalho simples, mas muito prático que o Eratóstenes fez no Egito. Eratóstenes era diretor da biblioteca lá do Egito, lá do norte do Egito, não é? Da Alexandria, né? Tá. A famosa biblioteca de Alexandria, que depois então foi queimada aí por várias razões políticas e religiosas e tudo, né? Foi uma grande perda para a humanidade. Mas então o que ele fez? O Eratóstenes sabia que na cidade de Siena, que fica no Trópico de Câncer, no Egito, fica mais a sul do Egito, quando começava o verão, o sol ficava exatamente a pino num poço e dava de ver o sol projetado lá no poço, lá na água que ficava lá embaixo. Sim. Então significava que se você fincasse uma vara ali, em Siena, naquele momento, não ia projetar sombra nenhuma, não é? Aí o que Eratóstenes fez? Fincou uma estaca na cidade de Alexandria, que fica mais ou menos aí 800 quilômetros, 800 e pouco de Siena. Siena que hoje se chama Assuã. 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 Para quem quiser pesquisar. Para quem quiser pesquisar. Então, aí ele pensou assim, bom, se a Terra for plana, claro que o Sol estando muito distante de nós, todos os raios do Sol chegam paralelos aqui para nós. Então, se a Terra é plana, o que vai acontecer é que lá em Siena, aquela vareta não vai produzir sombra nenhuma, porque o Sol está a pino, e aqui em Alexandria também não. Mas se a Terra for redonda, aqui em Alexandria vai ter uma sombra. E realmente foi o que aconteceu. Tinha uma sombra, ele mediu o ângulo que essa sombra fez lá naquela vareta em Alexandria, e tendo conhecimentos de matemática, ele entendia muito de matemática e conhecimentos de trigonometria, ele pôde calcular o valor deste ângulo, que era de 7 graus e uns quebrados. É isso que eu ia te perguntar. Então, quer dizer, tem fundamentação científica. Científica. 7 graus é 1/50 de 360, que é a circunferência. Então, sabendo a distância de Alexandria para Siena, ele multiplicou por 50 e teve a distância de 46 mil quilômetros, o perímetro, a circunferência da Terra. Olha só. 46 mil quilômetros, quando ele mediu isso, em 200 antes de Cristo. E hoje, as medidas dão 40 mil quilômetros. Incrível, né? Não é? É incrível isso. Agora, eu vi vídeos de terraplanistas tentando reproduzir algumas coisas, como por exemplo, você pegar uma régua, vai para o mar lá, onde tem o horizonte, coloca a régua, não apareceu curva, então é porque a Terra é plana. Claro, uma régua, ela pega um ângulo muito, muito pequeno. Sim, não é? Sim. E tentando reproduzir outros experimentos, mas eu não vi nenhum terraplanista reproduzindo esse experimento do Eratóstenes. Esse aí é o mais contundente.
É o mais contundente. Ou então que algum terraplanista, digamos assim, consiga desmentir, né? Desmentir, exatamente. Faça o experimento e desminta. E diga que ele está errado, exatamente. Que ele está errado, não é? Isso. Que nas duas varetas lá fincadas, você vai ter o mesmo ângulo. Claro que precisa ter uma distância razoável, né? Sem dúvida. Como no caso aí, Eratóstenes sabia, eram uns 800 quilômetros a distância. Naquela época eles não usavam nem quilômetros, né? Eram estádios. É, isso. A medida exatamente. era o estádio. Bem lembrado, os estádios. Era o estádio. Né? Pois bem, depois do Eratóstenes, né, nós tivemos outros cientistas ou outros filósofos, outros estudiosos, porque na época não se usava essa palavra cientista, não existia, não é? Essa coisa que a gente chama hoje de ciência, era o conhecimento, não é? Era o conhecimento. Então vieram outros estudiosos, aí o próprio Aristóteles também, grego, não é? Okay. E vieram outros, Copérnico. Sim, já mais recentemente. Mais recentemente, Galileu Galilei. Né? E Pitágoras. Pitágoras, inclusive, ele teve até um raciocínio interessante. Ele não conseguiu provar que a Terra era um globo, mas ele teve um raciocínio interessante. É porque digamos assim, a figura geométrica mais perfeita que se pode dizer na natureza é a da circunferência, ou a do globo, onde todos os pontos da superfície vão estar à mesma distância do centro. Sim. Então ele pensou assim, ora, se Deus criou a Terra como coisa importante para colocar os seres humanos aqui, como a coisa mais importante da criação dele, ele só pode ter criado a Terra na forma de um globo, que seria a forma geométrica mais perfeita existente, né? Então ele dizia que a Terra era um globo, mas assim, com essa conjectura apenas, ele não conseguiu provar. Um aspecto religioso, né? De crença também, né? Não propriamente, né? Porque eu não... o que eu usei aqui de... Sim, pode ter sido. Ciência pode e ter tem sido. a crença, porque ele acreditava que Deus, né? Que Deus é religião, né? Uhum. E também, cientificamente, ele já faria essa... Exatamente, né? Agora, ele fez esse raciocínio, né? Que é um raciocínio lógico, até porque existe na natureza essa coisa que a tendência dos corpos é um negócio que é chamado de esforço mínimo, né? Quando se estuda a gravitação, o campo gravitacional, a natureza tende a executar o menor esforço, né? Aquilo que se chama esforço mínimo, ao produzir uma figura geométrica, digamos, um corpo, né? A forma de um corpo. Veja que a tendência das coisas na natureza é serem curvas, né? Sim, isso é verdade. Não é? Você pega uma bolha de sabão, sopra ali o canudinho e tal, sai a bolha de sabão. O que é que ela tem? Ela tem o ar ali dentro, que os gases estão fazendo pressão de dentro para fora, e tem a pressão de fora para dentro. Então, de repente, o corpo assume uma forma esférica, não é? Com todos os pontos daquela película fazendo a mesma pressão e a mesma distância do centro, entende? Agora, é claro, quando a película então enfraquece, aí a bolha estoura. Mas é uma tendência da natureza fazer com que as formas sejam arredondadas. E isso, é claro, o corpo precisa ser maleável, mas acontece isso com a força de gravitação. Isso tanto é que todos esses, o Hubble e os outros telescópios, outro que eu não sei qual é o nome, esse mais moderno, que está viajando aí, tudo que eles fotografam é redondo. Aí vamos pensar, né, o Grego, se você olhar para o céu, os outros planetas, né, ou então a Lua, espiral, né? A Lua, né, os planetas, as estrelas, é tudo redondo, né? É tudo redondo. Né? Porque só a Terra vai ser plana.
Sim, agora é isso que eu não consigo entender ainda, como é que pode ter uma sustentação, né, isso aqui, se você vê, o que consideram os terraplanistas, digamos assim, porque eu não fui a fundo nesse assunto, até que eu trouxe o professor Paulo para isso. Tem alguma coisa a ver o solo, professor, que é geociências, né, o solo, estão falando em questão de solo ou estão falando o globo tem uma constituição gasosa, né? Tem a constituição do ar, né? Do oxigênio, ele é redondo, digamos assim, mas o que causa, o que provoca ele ser redondo? Vamos falar, para ilustrar, quando a gente olha a Terra lá de fora, né? Tem aquela parte que envolve a Terra, aquilo lá é a camada, são camadas, né? Já falamos sobre isso, né? Sim, a atmosfera. A atmosfera. Isso. Ele tem a parte sólida aqui em cima, mas essa parte sólida é muito fina, digamos assim, comparando com uma maçã. Sim. Nós podemos dizer que essa parte que nós pisamos aqui, que a gente acha que é uma coisa muito sólida, seria aquela casca da maçã. Sim, tá. O resto ali para o dentro é aquele material, né, meio fluido, digamos assim, tá? Então, quer dizer, quando o material não é totalmente sólido, a tendência é ele trabalhando e a força, o campo gravitacional, fazer com que haja um equilíbrio desse corpo, que ele vai aos poucos tomando a forma arredondada. Tá. Né? Porque ele não é totalmente sólido. Entendo, perfeito. Ele não é totalmente sólido. Então é isso que nós falamos, esse esforço mínimo, né, que se chama nessa coisa do campo gravitacional. A natureza tende a aplicar esse tal esforço mínimo. Entendo. Que é um conceito dentro da física. Então a tendência de todos os corpos não totalmente solidificados é terem esse formato arredondado. Né? Tá. Pode ser até que um dia ele venha se solidificar totalmente, mas aí já está redondo. Então é por isso que no universo os astros todos são arredondados, são um globo. Se você olha os planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, todos eles, os satélites. Isso não é conjectura, planetas, isso foi fotografado. Não, claro. Saíram lá e viram, nós não estamos aqui falando, né? Claro. E faz parte do estudo da física também, não é? O campo gravitacional. Todo corpo, na verdade, ele tem um campo gravitacional. Sim. Não é? O teu corpo, o meu, esse cinzeiro, essa caneca, tudo tem um campo gravitacional. Só que é um campo gravitacional muito pequeno. Então os corpos ali não estão se atraindo. Mas chega uma determinada massa, digamos assim, o corpo já adquire em torno dele uma força gravitacional tal que começa a fazer com que ele trabalhe e assuma a esfericidade. Isso já é físico, né? Sim, isso aí já é estudado dentro da física. Claro. Agora, no caso, os terraplanistas, eles estão derrubando com tudo que se sabe na ciência. Entende? Não é só o caso do Eratóstenes, não. Eles dizem que, por exemplo, falam inclusive da maçonaria, não é? Que a maçonaria estaria ajudando a esconder a verdade. Mas porque dizem que todos os astronautas da NASA eram maçons, e que, enfim, até Galileu já botaram nessa coisa que seria maçom, Paulo, mas não tem nada a ver com isso. Professor Paulo, o que vai mudar? O que muda na vida do terraplanista, ou na minha, ou na sua, dos globalistas, sei lá o quê? Se a Terra é redonda ou se a Terra é plana? É isso que se pergunta. Não, o que vai mudar na nossa vida prática? Não muda nada. Não, já que você é professor de geociências, tem algum fundamento nisso aqui? Eu querer provar que a Terra é plana? Isso vai me trazer algum resultado, alguma diferença? Não, até parece que é uma coisa assim que muita gente fala, né? Que seria a teoria da conspiração, né? Sim. É? Sim, mas então, eu preciso entender a fundamentação disso. O que vai mudar o que seria, se tivesse sendo escondido que a Terra é plana, digamos assim, o que resulta isso aqui? Sabe o que é que eles dizem? Que tudo isso faz parte de uma grande farsa.
O homem não foi à lua. Tá, e aí já começa a juntar com outras coisas, né? Junta tudo. Tá. Eu li até de um terraplanista, Tá. Coisas como, por exemplo, que a Lua não reflete a luz do Sol. A Lua tem luz própria. Lá no centro dela ela tem luz própria. Tá. Então, mas se a Lua tem luz própria, então eu acho que seria a Lua cheia o tempo todo, né? Como é que nós vamos explicar as fases da Lua? Não é? Sim. Se ela tem luz própria. Fica uma coisa meio estranha, não é isso? Então, há muitas e muitas afirmações. Um outro também disse o seguinte, que... Você lembra da Challenger, Claro, né? Aquela que explodiu, os 7 astronautas e tal, Sim. dentre eles uma professora, né? Foi a Ele única. diz que não, que 6 deles estão vivos. Isso aí é tudo farsa. 6 deles estão vivos. Você não pode colocar crédito algum em informações desse tipo. Pois né? é, mas ele dá uma entrevista para uma TV americana, que eu vi a entrevista dele. Mas isso é o que mais tem, né? Isso é o que mais tem. Pois isso é. E o pior não, cada um acredita no que quer, né? O que tem de adepto dessas teorias conspiratórias. Sim, uma exato. coisa de louco. Exato. E digamos assim, o miolo dessa conspiração toda, né? De a ciência toda estar errada e tal, é que eles dizem o seguinte, é que os governos não querem mostrar a verdade, quer dizer, essa verdade estaria na Bíblia. Sim. Estão escondendo a verdade. Então, as agências espaciais, e principalmente a NASA, eles falam muito na NASA, mas eles esquecem que agências espaciais nós temos em vários países, Tem, né? inclusive a ESA, que é a europeia. A europeia, fantástica. a China, Nossa, Japão, a Índia, a Rússia. a Rússia, não é? Então existem agências espaciais em muitos países, mas eles falam muito da NASA. Então eles dizem o seguinte, que é mais fácil, isso aí é a afirmação de um terraplanista, é mais fácil você forjar uma viagem espacial do que realizar mesmo uma viagem espacial. É mais fácil você forjar isso aí, porque aí a agência espacial ganha dinheiro. Então eles dizem que existe uma fundamentação aí dinheirista nessa coisa toda. Isso não pode se dar crédito a isso mesmo. Pois justamente. Não é? Mas, perdoe aí os terraplanistas, mas nós estamos aqui colocando aquilo que eles estão expondo nas redes sociais. Procurando ser coerentes. Não é? Procurando ser coerentes. Entendeu? Você trouxe mais figuras, né, Paulo? Nós vamos agora para a figura 3. O que é a figura 3? A figura 3, nós temos aqui... antes da figura 3, vamos ainda fazer mais umas considerações. Diga. Veja bem, circunnavegação. A circunnavegação de Fernão de Magalhães, lembro. Isso é história. 1519 a 1522, que sai ele lá de Portugal, contorna a América do Sul por aqui, atravessa o Pacífico, vai até lá, né, a Índia tal, e depois então retorna, passa o Índico, entra no Atlântico novamente e volta. 4 anos fazendo isso. Ora, ele provou o quê? Se a Terra fosse plana, já chegava lá ele rapidinho. Chegava na beirada e caía, né? Claro, né? Não é? Mas só que os terraplanistas dizem o seguinte, aí é uma outra coisa, talvez fosse até a figura, a imagem 3. A imagem 3. Isso, aí o Fernando coloca ali a imagem 3, tá bom? Que é o seguinte, a Terra, então, é um círculo como se fosse uma pizza, né? Sim. Tá? O Sol e a Lua giram acima de nossas cabeças. Tá? A Terra é plana e o Sol e a Lua girando acima de nós. Tá? Quer dizer, não é a Terra que gira em volta do Sol, é o Sol que gira acima da Terra. Isso tá provado que não é isso que acontece, né?
Pois é, mas eles se baseiam, inclusive, em citações bíblicas, se você me permite aqui. Vamos lá, claro. Né? Quanto mais ilustrado, melhor. Eu só peço licença aqui porque eu estou saindo de uma gripe muito forte e eu preciso de um lenço para enxugar essas lágrimas aqui. Vamos lá. Em Isaías 40, 22. Capítulo 40, versículo 22. Ele, quer dizer, Deus, né? Ele se assenta sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Quer dizer, ele se assenta sobre o círculo da terra. Então, eles se apoiam nessa citação de Isaías para dizer que a terra é um círculo, é plana. Sim. Não é um globo. É um círculo, ela é plana. Né? Agora, eu já vi um outro terraplanista falando num vídeo, dando uma explicação de que deve-se pegar as Bíblias mais antigas, porque algumas traduções novas já estão falando em globo. Foram manipuladas, foram adequadas, essas coisas assim. Não é? Então ele diz, não peguem as versões mais novas que falam em globo. Mas aí já existe uma divergência. Afinal, Bíblia é Bíblia. Isso. Não importa se ela é mais nova ou é mais velha. Não é? Então tem uma que fala em círculo, tem outra que fala em globo. Talvez isso aí não merecesse uma interpretação ou outra, a não ser uma interpretação assim radical, não é? Literal. Não é? Eu acho que não teria problema nenhum. Mas em Daniel, por exemplo, Daniel 4, capítulo 4, versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra. Uma árvore alta, se a terra fosse curva, ninguém enxergaria a árvore. Tá? Mas aí eu pergunto, por que nós não enxergamos o Monte Everest? Ele está longe pra caramba, né? Sim, mas se a terra fosse plana, talvez pudesse, né, ser visto. Enxergar, Por que a gente não vê a África? Já que a terra é plana, mas talvez a gente pudesse enxergar a África que fica lá do outro lado do Oceano Atlântico. Isso. Não é? E assim vai. E assim vai. Por que nós não enxergamos um prédio alto que fica ali em Camboriú, por exemplo, que não fica muito longe daqui de Floripa? Coisas assim, não é? Simples, né? É simples, né? Raciocinar dessa forma, tá certo? Então, mas é isso que nós estamos falando, né? Isso são tudo, você trouxe aqui para nós citações que terraplanistas estão usam para sustentar a teoria da Terra plana. A teoria da Terra plana. Que, pelo que você está lendo aí, é pura interpretação pessoal de quem escreveu isso aí, né? Sim, exato. Foi aquilo que nós dissemos, não é? A Bíblia é muito metafórica. Com certeza. E praticamente todos os textos sagrados, né, são muito metafóricos. E depois considerando, né, o grego, a época em que a Bíblia foi escrita, né? Puxa vida. Né? Puxa. E ainda mais considerando uma outra coisa também. A Bíblia é um arranjo de textos que foram escolhidos nos concílios. Exato. Concílios de Nicéia, isso, concílio de Trento. Por aí vai, isso. Porque havia muitas seitas e havia também muitos textos. Até chegou num determinado momento que a Igreja Católica resolveu, vamos reunir os bispos aí, vamos escolher quais são os textos que vão fazer parte da nossa Bíblia. O resto é apócrifo, o resto são os apócrifos, exatamente. E dizem que os textos apócrifos têm muitas coisas interessantes. Dizem que sim, exatamente. Existem estudiosos, né, que dedicam sua vida para estudar textos os apócrifos. Apócrifos, né? Agora, por que eles não foram escolhidos? Porque
não havia o interesse da igreja na Claro, época. triagem não é? humana. É uma triagem, não é? Humana e interesseira. Exatamente, então foi feita uma triagem. Perfeito. Então tem que considerar também que a Bíblia que esse pessoal está lendo agora foi uma Bíblia escolhida, são textos escolhidos, Isso. com todo o respeito, não é? Mas lembrando, a Bíblia é um documento de ordem ética, moral e religiosa, claro. Isso aí. Não é um texto científico. Não é um texto científico. Agora, pode-se perguntar, mas um cientista pode ser religioso? Claro que pode. Pode. Claro que pode. O que precisa é entender que são campos do conhecimento totalmente diferentes. Isso. Até porque Isaac Newton, veja, Isaac Newton, ele usava a Bíblia também nos seus trabalhos. Isaac Newton, quando a gente fala no nome dele, logo se lembra da teoria da gravitação universal, não é? Mas não foi só isso. Ele fez trabalhos na linha da ótica, fez trabalhos na física, para química, enfim, vários campos, na matemática também, vários campos do conhecimento ele fez trabalhos. E de vez em quando ele buscava lá na Bíblia alguma coisa que pudesse dar uma luz para algum trabalho que ele estivesse fazendo. Entende? Então, é uma prova que se pode ler a Bíblia. Isso, assim, trabalhar concomitantemente, né, com algumas informações. Sim, com algumas informações. Claro. Nada impede. Claro que sim. Né? Nada impede. Tá certo? Vamos seguir, vamos ver a questão da terra imóvel. Eu tenho aqui uma citação que está em Salmos 96, 10. Ok. Ele, Deus, né? Ele firmou o mundo que jamais tremerá. Então, baseados nisso, eles dizem que a terra nunca vai tremer, a terra não se move, a terra está parada. Entendeu? Que mais treme todo dia. Pois é. Mas veja, a terra, né? Existem imagens que já foram feitas, né? Você coloca uma câmera boa na região dos polos, e não precisa ser na região dos polos, você coloca na direção do céu, né? Abre essa câmera e deixa por alguns minutos. A Terra vai girando e as estrelas vão fazendo um risco na câmera. Quer dizer, antigamente eu estou falando em termos de filme, né? Sim, o tempo que tinha o filme, exatamente. No tempo que tinha o filme. Né? Eu mesmo cheguei a fazer um gravava nos frames, né? Era interessante. Sim. Aí então, e se você estiver perto dos polos, né? As estrelas vão fazer um círculo em torno do polo, seja polo norte como polo sul. Isso você vê no planetário, isso aí você vê numa animação em qualquer lugar. Isso aí. Exato. Né? Isso é uma prova que a Terra é móvel. Sim, né? claro. Ela tem um movimento de rotação. Sim, sem dúvida. Como tem também um movimento de translação ou revolução que é feito em volta do Sol e que aí a gente pode explicar as estações do ano. Também. Agora, como explicar as estações do ano numa Terra plana? Não teria nexo nenhum. Né? Fica meio difícil. Né? São essas as questões que eu acho que os terraplanistas deveriam se apegar, entende? Como explicar que as estrelas ferem o filme e fazem um trabalho assim, tal, que prova a redondeza da Terra? Né? Como explicar as fases da Lua? Como... por falar em Lua, a gente vai lembrando as coisas assim. Né? Por falar em Lua, eles dizem que... Porque uma das provas da redondeza da Terra é a projeção da Terra pelo Sol na Lua, né? Quando dá o eclipse da Lua. Claro. Então, você já viu, eu já vi, eu acho que... Né, todo mundo viu. A Terra aparece lá, aquela sombra arredondada. É a sombra da Terra. Ora, se a Terra fosse plana, poderia até aparecer se o Sol pegasse assim de lado, né? Pegar a pizza virada. A pizza virada. Mas a questão é que eles dizem que a pizza está aqui, a Terra está aqui, é plana, e o Sol fica girando aqui, e a Lua fica na frente do Sol.
O Sol tem 51 quilômetros de diâmetro só. É ridículo. E a Lua também. Aí não tem... Agora, como é que nós vamos explicar os eclipses? Se o Sol fica girando em volta da Terra, aqui em cima, com a Lua na frente dele. Então eles dizem que não, isso aí é uma sombra misteriosa que existe, que de vez em quando fica entre o Sol e a Lua. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Não tem nem discussão um negócio desse, porque é totalmente sem fundamento nenhum. Exato, né? Fica difícil. Bom, tem mais aí ou vamos para a figura 4? Eu tenho impressão, até, o Grego, eu não cheguei a fazer essa experiência. Eu vou até fazer. Hoje em dia todo mundo tem celular aí. Sim. Você pega o celular, dá um jeito de fixar e aciona ali a filmagem. Sim. E coloca pro céu à noite, no lugar assim mais escuro, que possa pegar estrelas ou planetas, tal, alguma coisa assim. Não é? Porque a Terra vai girando e certamente no filme vai ficar formado um risco. Não sei, deve ficar, não sei. Pode ser. Eu vou fazer até essa experiência. Boa experiência, façam vocês também. Enquanto o professor faz, vocês fazem também. Exatamente. Outra coisa. Aí nós temos a imagem da Terra que tem uma abóbada. Sim, tá. Que imagem ela. Que é? A 4? Qual que é? Eu acredito, nós falamos agora na 3, né? Seria a 4 ou a 4, a imagem 4, tá, Fernando? Tá aí, a imagem Fernando 4. Tá aqui, eu tô fazendo indicação para ele aqui. Isso, a imagem 4. Que eles chamam de domo ou abóbada. Isso aí, tá. Que é uma cobertura, não é, sobre a Terra plana. Entendeu? Isso. E o Sol e a Lua girariam ali por dentro deste domo. Isso. E neste domo, então, ficariam presas todas as estrelas que nós conhecemos. Tudo, como se fossem luzinhas, assim, que estivessem presas lá. Não é? Mas aí vem uma coisa interessante, não é, o Grego? Como é que nós vamos explicar que há algumas estrelas e constelações que só são vistas no hemisfério sul e outras só no hemisfério norte? Aí é que tá. E aí? Eu gostaria que eles provassem isso, que explicassem isso. Explicar, perfeito. Não é? Cruzeiro do Sul, por exemplo, ele só é visto no hemisfério norte por pessoas que estão numa latitude assim próxima do Equador, mas num determinado ponto para cima não vê mais o Cruzeiro do Sul. Assim como existem estrelas lá do norte também que nós aqui não vemos, porque elas estão muito próximas do Polo Norte. Não é? Então, como explicar isso se a Terra é plana? Tá aí, ó, tem o YouTube onde esse programa vai, né, como todos os outros, tem ali seção de comentários, por favor. As pessoas que defendem a teoria da Terra Oca estejam à vontade para poder... A Terra plana, né? A Terra plana. Falei Terra Oca? Foi quase Terra plana. A Terra plana, estejam à vontade para, respeitosamente, né, como nós estamos fazendo aqui também, defender a sua teoria. Exatamente. O mais importante é o respeito. Respeito, claro. Claro. Ninguém está sendo desrespeitoso com quem acredita ou com quem não acredita. Então, para explicar essa coisa que a Terra tem uma abóbada por cima, tem algumas citações bíblicas aqui, como por exemplo em Amós 9:6, capítulo 9, versículo 6. Olha, que bom que o professor Paulo está dando para você poder olhar na sua Bíblia assim essas referências. Isto Amós 9:6. Ele, quer dizer, Deus, é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abóbada. Então, com base nisso aqui, eles acham que a terra tem uma abóbada por cima. É plana e tem uma abóbada. Ok. Não é? Está em Jó também, em Jó 22:14. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, e ele passeia em volta da abóbada do céu. Quer dizer, isso aqui, quando se fala que ele fundou na terra a sua abóbada, quem sabe buscando uma outra interpretação, já que a Bíblia é muito metafórica, né?
Quem sabe essa abóbada não seria o conhecimento de Deus? Com certeza, tem Não é? N. Quer dizer, ele espalhou o conhecimento por cima da terra, por todos os cantos e tal. Não é? Pode ser interpretado dessa forma. Pode, até da forma como os terraplanistas Estão interpretando, Perfeito. Exatamente. Também é válido. Claro, Né? lógico. Não é? Agora, se a interpretação é literal, a gente tem que tomar um certo cuidado. Sem dúvida. Não é? Agora, isso significa o quê? Se nós temos uma abóbada, que inclusive tem até uma citação, eu acho que eu perdi aqui, mas tem uma citação que diz que é uma abóbada sólida como vidro. Ela é sólida, não deixa passar nada então. Mas aí eu pergunto, como que nós mandamos as naves Pioneer? Isso, saímos e entramos na atmosfera. Voyager. E mandamos, já estão aí navegando para o espaço, já saíram até do sistema solar. Isso. Não é? Como que nós mandamos sondas para Marte, para Júpiter, etc, etc. Aí eles dizem, não, mas isso tudo aí é armação, é tudo Photoshop. Tem uns que dizem, é tudo Photoshop. Aí fica difícil. Né? Fica difícil, pois é. Então... Sigamos. Vamos para 5? Vamos para 5, mas antes das 5, eu retornei lá nos textos antigos, nos meus apontamentos antigos. Tá. Os sumerianos, há 3000 a.C., ok, eles já concebiam a terra plana e sobre ela uma abóbada de estanho. De estanho, os sumérios, hein? Olha só. Em 3000 a.C. Quer dizer, nós não podemos retornar a essa, né? A 3000, 2000, 3000 antes de Cristo. Para ver no que eles se fundamentavam, inclusive os registros são mínimos, né, desse tempo. Né? Então não tem condição para ver. É? Então nós não podemos voltar a pensar como os sumerianos. Perfeito. A ciência tem que caminhar, tem que evoluir. Né? Agora, o que há por baixo da Terra? Alguns terraplanistas dizem que a Terra é sustentada por colunas. Mas aí eu pergunto, e as colunas são sustentadas por quê? Onde? Exatamente. Precisa de coluna para sustentar a Terra? Essa é a imagem 5, né? A imagem 5, exatamente. Põe aí, Fernando, para mostrar aí a imagem 5, Fernando. Que tem aí essas perninhas aí embaixo, né? Quer dizer, em Jó 9,6 diz assim, ele abala os alicerces da terra e as colunas dela estremecem. Mas não coluna no sentido de coluna em si mesmo, né? A gente pode buscar outras interpretações para essas colunas. Dúvida, né? Agora, em Jó 26:7, diz o seguinte, ele, Deus, estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra sobre o nada. Então aí já tem outra interpretação. Outra, já... Então há terraplanistas que mostram a terra e por baixo não tem nada. Só aquela pizza, aquela terra plana. E outros querem que tenha coluna. Vamos. Sim. Deixemos com eles, né? Para chegar a uma conclusão. Outra figura ou não? Outra figura. Qual que é agora? 7? A imagem 6, nós temos a imagem 7, eu acho que ficaria melhor. A 6 nós fizemos agora. Foi. Uhum. 6 que mostra o mapa da Terra plana e o mapa da ONU. Tá, olha aí. Uhum. O uso de mapas. Né? É porque o mapa da ONU, que é bem conhecido, não é? Esse azul à direita, né? Tem um azul à direita. Eu acho até que nós podemos pular a imagem 6. Sim. Mas depois então o Fernando verifica ali. Tá. A imagem 6 é uma que mostra a terra, que tem a cúpula por cima também, e por baixo assim tem um pouco de terra. Não, essa aqui é muito bonita. A imagem 6. Ô Fernando, eu estou fazendo assim para você ir vendo aí, para não se perder na... Isso, é a imagem 6, tá certo? Que a gente ainda ficaria naquela parte da terra sustentada por alguma coisa. Isso. Ou ela tem terra por baixo, ou ela não tem nada, ou ela tem colunas. Perfeito, isso então mesmo. A imagem 6 ela mostra que a terra tem umas
um pouco de terra ali por baixo. Isso. Que, aliás, se essa terra que a imagem 6 mostra, que ela fica mais concentrada no centro, né? Aí entra a questão da gravitação. Né? Tudo que estivesse no polo norte, porque a Terra plana é centrada no polo norte. No polo norte é que fica ali no centro. Outra coisa que nós esquecemos de falar. E o polo sul, a Antártica? Como é que fica nisso aí? A Antártica, sabe o que é? A Antártica, para os terraplanistas, é uma borda de mais ou menos uns 45, 50 quilômetros de altura. É uma borda de gelo que circunda toda a Terra plana. Como se fosse a borda da pizza, vamos dizer ou não? A borda da pizza, exatamente. Perfeito. A borda da pizza. Isso aí. Só que aquela borda de gelo, isso seria a Antártica. Então a Antártica, para os terraplanistas, não é um continente. Como nós sabemos que é um continente quase o dobro do tamanho do Brasil, né? Não. A Antártica é uma borda de gelo e, inclusive, guardada por soldados internacionais. Né? Só que não se tem fotografia de um soldado. Né? Nós temos o Amir Klink, aquele nosso navegador que já passou por lá também, tudo. Ele, numa entrevista para uma revista, não sei se foi a Veja ou a Super Interessante, ele diz que nunca viu nada disso aí lá. Né? Então, e inclusive tem um também que fez uma circunnavegação, depois eu pego o nome dele aqui, um russo, que ele fez uma circunnavegação, foi até uma coisa mais recente. A família Schurman também não andou por aí? Também andou por aí. Tem N pessoas que já fizeram isso. Isso. Este russo, eu gostaria até de achar aqui o nome dele. Não é? Você trouxe o nome dele? Trouxe o nome dele aqui. Está aqui, ó. Em 2008, ele fez uma circunnavegação da Antártica. Quer dizer, então pensa bem, se ele fez a circunnavegação da Antártica, rodeou todo o continente em 2008, rodeou todo o continente antártico, não é? Se a Terra fosse plana... Ele teria dado a volta ao mundo, né? Ele teria dado a volta ao mundo, né? Ele teria dado a volta ao mundo. E não foi isso, ele só fez a circunnavegação da Antártica. Não é? E ele fez, é claro, por fora. Sim. Agora, se a Terra fosse plana, ele teria caído no precipício, porque ele teria feito lá por fora do muro de gelo. Não é? E aí as pessoas perguntam, bom, mas aí se chegar lá naquele gelo, lá na Antártica, naquela borda, e se a gente quiser ir para lá, não, mas aí os soldados não deixam. Ninguém pode ir além. Daí é bom senso, né? Não tem... Pois é, eu acho que a gente precisa ter um bom senso nessas bom senso é tudo, exatamente. Não é? Tá? Então... Seguimos, Paulo? Vamos para 8? Podemos... a imagem... Não, eu queria ainda comentar a imagem 7 agora, Fernando. A imagem 7. Que mostra à esquerda o mapa da Terra plana. Isso. E à direita o mapa da ONU. Da ONU, isso, tá. O mapa da ONU é um mapa que aparece assim todo em branco, que é a cor da paz. Isso. Né? É centrado no hemisfério norte, então... o Ártico fica no centro, e depois então pega os continentes do hemisfério norte e um pouco dos continentes do hemisfério sul, porque sendo a Terra um globo, é claro que você pega nesse tipo de projeção, que aí é que entra uma outra coisa, entende? Que é a cartografia. Eu também já fui professor de cartografia. Sim. Né? É uma projeção chamada de projeção azimutal equidistante. Existem muitas projeções, entende, cartográficas. Por quê? Porque sendo a Terra um globo, fazer um mapa é transportar aquilo que é a terceira dimensão, que é o globo, para duas dimensões, Perfeito. Que é o papel. Então seria o mesmo que você pegar o globo, botar aqui em cima do papel e ir amassando, e ele vai partindo até ficar plano, mas ele se deforma todo. Verdade. Porque vai ficar todo partido. Sim. Então a projeção cartográfica evita justamente isso.
procura mostrar os continentes, as terras como elas são, mas só que vão sofrer deformações. Aí entram cálculos matemáticos e uma série de regras e tal para conseguir fazer aquele tipo de projeção. Então, são vários os tipos de projeção. Por essa razão, nós temos mapas que são mais usados para aviação, outros para a navegação marítima, outros escolares e assim por diante. E a ONU, então, escolheu esse mapa azimutal, que pega um continente, só um dos hemisférios, né? Não pega, então, o que fica no hemisfério sul, totalmente, né? Só um pedacinho lá do que fica no hemisfério norte, mas é um mapa apenas simbólico para mostrar que a ONU se preocupa com todo o mundo. É essa simbologia, que a ONU se preocupa com todo o mundo, inclusive aqueles ramos de oliveira que aparecem ali embaixo, olha aí, a abração do mundo, são o significado da paz. Perfeito. Não é? Então, você me fez ter saudade das aulas de geografia agora. Que delícia, aqueles mapas que a gente estudava. Eram bons tempos, ginásio. Puxa, exatamente. É legal. Então, agora, o que eu queria dizer é que há terraplanistas que justificam que a ONU acredita que a Terra é plana. Ah, sim, eles usam o mapa da ONU para poder fundamentar a Terra plana. Conjecturar, digamos assim. Isso, exatamente. Mas não, a ONU não é nada disso. Em absoluto. Não que a ONU acredite que a Terra é plana. Existem outras instituições da navegação marítima, aérea, tudo mais e tal, que usam também o mapa da ONU, só colocam mais ali alguma característica, algum ingrediente das suas forças, né? Mas usa o mapa mas não significa que essas instituições corroborem com corroborem com a ideia da Terra. Exatamente. Que eu nem falaria em teoria, né? Eu acho que teoria é alguma coisa mais científica, mais profunda. Sim. Eu falaria em hipótese da Terra plana. A hipótese é um termo mais adequado. Mais adequado, entende? E agora também, se nós temos imagens, né, da Terra vista lá da Lua, quando o homem foi para lá, né? Sim. Projeto Apolo, né? Mas os terraplanistas dizem que não, que isso aí foi tudo forjado. Tudo é armação, né? Tudo foi armação, né? Temos também, aí seria nós temos a imagem 8 também. Aí figura 8, né? Figura 8 que é? 8, aquele círculo dividido em 4 partes. Isso. Eu vi isso aí num trabalho de um terraplanista, que ele se baseia no Apocalipse 7:1. No Apocalipse. Livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, que diz o seguinte: capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Aí ele diz, está vendo? A terra tem 4 cantos. Então ele pegou a terra plana, dividiu em 4. Está aí na figura. Tem o canto 1, canto 2, canto 3, canto 4. Mas não é isso. Isso aqui é uma leitura literal, né, do Apocalipse. Exatamente. Nossa, principalmente o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que é o mais complicado e o mais estudado até hoje, por causa da sua complexidade. Da complexidade, né? Nossa Senhora. A Bíblia, na verdade, eu acredito, até porque eu já li outros textos também, como o Alcorão. Eu tenho o Alcorão também, de vez em quando dou alguma lida, tudo, mas principalmente a Bíblia. É um texto difícil de ser interpretado, grego. É difícil. Olha, as palavras são difíceis, entende? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque uma leitura, né, fazendo-se assim uma interpretação literal é algo muito perigoso. Precisa pensar muito. Muito. Né? E ter alguma bagagem de conhecimento também, né? Bom, então a imagem 8 mostra esse círculo dividido, né, baseado no Apocalipse. E a 9 é a Terra vista da Lua. Isso, lá de cima. Mas eles dizem que isso aí é tudo armação. Isso. A imagem 10, que é a Terra e a Lua vistas lá de Marte, né?
Bacana é lá de isso aí. Marte, entende? Colorida, bonitinha, olha aí. Então, Como é que vai sair? Pois é, então, e a gente percebe direitinho ali que a Terra e Lua são redondas, não é? Isso, sem dúvida. Entende? Sem dúvida. E temos também a imagem 11, a Terra vista da Estação Espacial Internacional, porque muitos deles, terraplanistas, dizem o seguinte: não, a Terra lá do espaço, tal, quando eles fotografam, eles usam aquela lente, como é que eles chamam? Olho de peixe. Sim. Que é aquela que deixa as coisas arredondadas, né? Mas aí nessa imagem que foi feita da estação espacial, se fosse feita, usado o olho de peixe, essa parte dessa antena que aparece aí também ficaria redonda. Claro que sim, sem dúvida. Não dá para fazer só a parte de baixo. Só naquilo que está longe. O primeiro plano também ficaria arredondado, se fosse o olho de peixe. Então, a gente pode questionar, não é? Uma série de coisas dessa. Eu gostaria que os terraplanistas explicassem. Não, legal, porque o que a gente quer é. A gente não quer fazer discussão nem debate de brigar com ninguém. Nós queremos. Até é interessante, porque tudo que é novo e que tem fundamentação é bem-vindo, né? É bem-vindo. E uma coisa até importante para a ciência, o Grego também, é que a ciência seja provocada. Sem dúvida, sem dúvida. A provocação é que você vai buscar. Você precisa do entusiasmo para ir buscar. O entusiasmo para ir buscar, exatamente. Ali é que está a motivação. Então, até certo ponto, esse trabalho dos terraplanistas não é totalmente ruim, não. Isso faz com que você vá buscar. Eles aparecem, ou então aparecem com teorias incríveis assim, que você vai buscar uma fundamentação científica para mostrar que é o contrário. Não sei, essa que é a razão do debate do convite do professor Nós Paulo. temos até um instituto, só para terminar, porque eu acho que nós já estamos na hora, né? Isso. Um instituto que é dirigido por um pesquisador aí que você conhece da época da ufologia, o Urandir Oliveira. Urandir Fernandes de Oliveira. O Urandir, ele dirige uma instituição chamada Dáquila Pesquisas. Não sei bem o que significa Dáquila. Dáquila Pesquisas. Lá no município de Corguinho, no Mato Grosso do Sul. Agora, para esse instituto do Urandir, a Terra não é plana e também não é globo. Ela é côncava. Nossa, quer dizer, tem a parte de cima e tem a Terra toda por baixo, assim, fazendo aquela concavidade. Então fica no meio termo. Não sei. E eles estão pesquisando aí. Claro, de repente aparece aí a fundamentação da pesquisa, é isso aí, tá tudo bem. O bacana é isso, mostrar e fundamentar. Fundamentar com coisas sem teoria conspiratória, pô. Com teoria conspiratória é bacana, né? Mas nós temos que buscar. E é incrível como o ser humano adora teorias conspiratórias. Eu não sei se é fuga, eu não sei o que é viver de medo, tudo é errado, estão escondendo. O que eu não compreendo é porque estão escondendo de mim. Não é porque eu sou ignorante do verbo ignorar, é porque estão me escondendo, não estão permitindo que eu saiba. Porque se eu souber, eu posso ficar mais inteligente, não sei. Então é isso. Paulo, você tinha trazido algumas recomendações, no fim eu vi na colinha aqui, eu vi alguma coisa. Eu trouxe assim uma série de questionamentos, uma série de perguntas. Que você acha que a gente deve falar para a gente encerrar? Veja aí. Eu acredito que nós falamos sobre todos eles. Então, passa o olho aí e vê se você esqueceu de algum importante aí. Nós temos também essa questão do nascimento dos astros, né? Astros que nascem no leste e se põem no oeste. Isso, eu ia falar do Sol, não, o próprio Sol já mostra isso, né? Agora, se as estrelas ficam fixas num domo que está sobre a Terra, quer dizer, como é que fica essa questão do nascimento das estrelas no leste e se pôr no oeste? Isso. Não é? Se elas são fixas, fica meio difícil explicar isso. É um desafio aí para os terraplanistas, né? Outra questão também, os polos magnéticos, as auroras polares, né? Os polos magnéticos, nós temos o norte e o sul. Sim. Mas para eles seria só o norte, para onde aponta a agulha. Mas nós temos o polo magnético sul também. A Terra tem as duas polaridades. Sim. Não é? Agora, polaridade lá no território ártico no norte e no Antártico aqui no sul. Mas se a Antártica faz um círculo em volta da Terra, não é? É
aquele paredão de gelo. Sim. Como que fica essa questão do polo magnético sul? Para mim fica meio difícil entender isso numa terra plana. Eu peço, assim como apresentador do Vida Inteligente, professor Paulo Araújo Duarte, um cientista, um professor de geociências, um estudo planetário, astrônomo. Se vocês puderem ter uma fundamentação legal e puser para todos nós que estamos assistindo esse programa hoje, é bacana, vamos poder fazer um debate sadio, um debate interessante para poder acrescentar para a gente. Eu gostaria muito de ver uma fundamentação fora a religiosa, bem dito, fora. Sim. Esqueça, religiosa nós já debatemos e religião não se discute. Religião, futebol e que mais de política. E política, Não se discute, cada um tem a sua ideologia, a sua crença, e isso nós não queremos discutir. Mas se tiver algum outro tipo de fundamentação digna de um debate, de um estudo, até eu apresento depois para o professor Paulo, chamo ele novamente aqui, né? Falo, professor, isso aqui, olha o que apareceu aqui, eu acho que é coerente o que nos mostraram sobre essa. E nós vamos debater isso aqui, isso é muito bacana. Isso é abertura, isso é legal. Nós não queremos brigar com ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Claro. Né? Então, esse professor Paulo Araújo Duarte, muito obrigado mais uma vez. E nós vamos trazer, eu estava conversando com ele antes da gente gravar esse programa aqui, a gente sentar aqui, e nós vamos trazer um tema maravilhoso. Vocês aguardem aí, né, professor? Vocês aguardem aí, bem breve aí, fabuloso. Que não foi abordado ainda aqui no Vida Inteligente, vocês vão gostar muito. Então, as suas considerações finais aí, professor. Pois só lembrando, né, novamente que nós estamos aqui para questionar algumas coisas, apresentar também aquilo que está publicado aí nas redes sociais. Isso. Né? Nós não estamos inventando nada, tudo que eu apontei aqui, tudo que nós mostramos são colocados a público nas redes sociais, não inventamos nada, não é? Então seria interessante que houvesse uma explicação melhor para essas coisas que nós apontamos aqui por parte dos terraplanistas. Não é? Principalmente fica a sugestão de repetir aquele trabalho do Eratóstenes com as varetas em cidades diferentes e distantes. Eratóstenes. Olha, anota o nome e vai lá. E agradeço mais uma vez ao Grego pela oportunidade de nós estarmos aqui trazendo esse tema, debatendo também, não é? Conversando e provocando um pouquinho, porque eu acho que a ciência avança com um pouco de provocação. Sem sombra. É isso aí. O dia que nós ficarmos acomodados, a ciência não avança. Então a provocação ajuda um pouco. Então nós estamos à disposição para num outro momento conversarmos mais um pouco. Isso aí. Obrigado, professor. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.